Boa tarde, bem-vindo a mais uma aulinha de evangelização espírita online. Eu sou a professora Natália e eu espero que você esteja muito bem para nós iniciarmos mais essa aula incrível. Então vamos iniciar com a nossa musiquinha. Vamos lá! Diga quem mora na sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Moro com meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu moro com a minha avó. Moro com minha mãe, meu avô e meu irmão. Eu moro só com meu pai. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Moro com meu pai, minha mãe e 3 irmãos. Meu cachorro mora aqui também. Moro com a minha mãe, seu marido e meu irmão. E no sábado com meu pai. Tantas famílias tão diferentes, famílias com pouca, com muita gente. Isso não importa, o gostoso é ter sempre uma família bem pertinho de você. Tantas famílias tão diferentes, famílias com pouca, com muita gente. Isso não importa, o gostoso é ter sempre uma família bem pertinho de você. Nas aulas anteriores, nós estávamos falando sobre comunicação, como nós fazemos comunicação com Deus, com o nosso anjo da guarda, né? Esse tipo de comunicação nós fazemos através da prece, da oração. Então, as nossas últimas aulas foram sobre oração, foram sobre a prece. Nós vamos iniciar um novo conteúdo. O nome da nossa unidade se chama Antecedentes do Cristianismo. Quando nós falamos antecedentes do cristianismo, parece algo muito difícil, né? Uma palavra muito difícil de se falar. Antecedentes quer dizer antes e cristianismo quer dizer Cristo. Então, nós vamos estudar profetas e as suas histórias de profetas que vieram antes de Jesus, antes de Cristo. Então, antecedentes do cristianismo, sempre que vocês ouvirem essa palavra, quer dizer antes de Cristo. Agora, aqui vai aparecer um mapa. Vocês já viram mapa na aulinha de geografia na escola? Vocês sabem localizar os países? Então aqui nós temos um mapa do mundo, é um mapa dos países de hoje em dia. Então nós temos aqui o Brasil, vamos ver, temos outros países que às vezes vocês já ouviram falar. Temos aqui os Estados Unidos, temos aqui o Paraguai, que fica aqui do ladinho do Brasil, temos aqui a Argentina. Então no mapa nós podemos localizar vários países, ok? Nós agora vamos localizar um país que fica no norte de um continente muito grande, que se chama África. Então a África é um continente muito grande e que tem vários países. No norte da África existem vários países também, mas nós vamos falar sobre um em específico, que se chama Egito. Esse é o mapa do Egito atual. Mas a nossa história não aconteceu no Egito atual, no Egito moderno. Nossa história ela aconteceu há milhares de anos atrás, há muitos anos atrás. Quando alguma coisa acontece há muitos anos atrás, nós falamos que essa coisa ela é velha, que essa coisa é antiga. Então a nossa história aconteceu no Egito Antigo. E hoje nós vamos falar e nós vamos ver a história de Moisés. Beleza? Então vamos para a historinha. Então agora vamos para a nossa hora da historinha.
Hoje nós vamos ouvir a história de Moisés. Então, vamos lá. Há muito, muito tempo, na longínqua terra do Egito, morava um povo que ficou conhecido como construtor de pirâmides, grandes monumentos de pedra que objetivavam eternizar o pensamento dos sábios daquela época. O rei daquele povo chamava-se Faraó. E por sua ordem, os hebreus que viviam naquelas terras eram forçados à escravidão e à carga de trabalho gratuito. Então, nós estamos aqui falando do Egito Antigo, né? Então, a nossa história ela aconteceu no Egito Antigo. O rei do Egito, a pessoa que mandava, a pessoa mais poderosa era o Faraó. E os escravos daquela terra, as pessoas que trabalhavam sem receber salários, sem ter direitos de trabalho, eram chamados de escravos. E os escravos do Egito Antigo era o povo hebreu, ok? Então, vamos continuar. Naquela época, os vários povos que existiam acreditavam em muitos deuses. Adoravam o sol, a lua, as estrelas, monumentos de pedras e etc. O povo hebreu, no entanto, tinha crença no Deus único. Então, os egípcios, as pessoas que moravam no Egito, eles acreditavam em vários deuses, eles acreditavam no Deus Sol, em muitos e muitos deuses, milhares de deuses, em monumentos, e eles faziam toda essa adoração a esses deuses. Só que o povo hebreu, eles acreditavam na existência de um único Deus, ok? Então, o povo hebreu era o povo que era escravizado no Antigo Egito e eles acreditavam em apenas um Deus. E os egípcios, as outras pessoas que moravam ali no Egito, acreditavam em vários deuses. No seio desse povo nasceu um menino que se deveria tornar muito importante para toda a humanidade. Seus primeiros dias foram marcados pelo perigo da morte, porque o faraó havia mandado que matassem ao nascer todos os meninos hebreus, com o objetivo de impedir que os escravos se tornassem em número muito expressivo e no futuro se pudessem revoltar contra os egípcios. O menino foi colocado pela mãe numa espécie de berço de vime. O berço de vime é como se fosse um bercinho assim com uns fiozinhos trançados. E hoje em dia nós temos ainda a palavra Moisés quando a gente diz daquele cesto, né? Então a mãe de Moisés colocou ele em um cesto. Aí apareceu uma fotinha aqui do lado em um cestinho. E pegou o cesto e soltou nas águas do rio Nilo, próximo ao lugar onde a filha do faraó costumava banhar-se. Então, para salvar o filho, o faraó, né, o exército do faraó, ia passar na casa de todos os hebreus e ver se havia crianças, se havia pessoas que tinham acabado de nascer. Iam matar essas crianças que estavam nascendo para que o povo hebreu não se tornasse um povo muito populoso, com muitas pessoas e futuramente se rebelassem contra o faraó. Então o faraó era uma pessoa muito má, né? Muito cruel. Ele ia matar todos os meninos que nascessem ali do povo hebreu. E daí a mãe de Moisés, como ficou muito preocupada, né, com ele, ele tinha acabado de nascer, e para ele não ser encontrado, ela colocou ele em um cesto e soltou num grande rio que tem no Egito, que se chama o Rio Nilo. Quando nós vimos o mapa, aparece o Rio Nilo, é um rio muito grande. E ali perto, onde ela havia colocado Moisés num cesto e havia colocado ele nas águas do rio, era próximo ao lugar de onde a princesa se banhava.
Então, quem será que encontrou Moisés ali no cestinho? Sim, justamente a princesa o encontrou e, enternecida, decidiu criá-lo como filho, levando-o para o seu palácio. Assim cresceu Moisés, cujo nome significa salvo das águas, protegido e educado na corte egípcia. Então Moisés foi encontrado pela princesa. Ele cresceu no palácio, com uma educação ali toda fornecida pelo faraó, pela corte. Sabia ele, contudo, ser hebreu, não podendo conter no íntimo a dor de ver o seu povo padecendo as tristezas da escravidão. Desejou defender a causa do seu povo, o que lhe criou desentendimentos com o governo egípcio, a ponto de ser expulso daquelas terras. Então, Moisés cresceu ali no palácio, ele foi criado com a educação da corte egípcia, então ele era praticamente um príncipe, para o nosso entendimento. E daí, só que Moisés ele sabia que ele era hebreu e ele queria defender o seu povo, porque ninguém gostaria de ter o seu povo como escravizados, né? Ele sentia as dores de seu povo e ele queria muito defender o seu povo. Então ele começou a criar desentendimentos ali com o governo do Egito, que era o governo que escravizava os hebreus. Então ele começou ali a ter uns desentendimentos. Então, o que aconteceu com ele? Ele foi expulso, peregrinou pelo deserto até encontrar um lugar, Midian, onde resolveu se instalar. Conheceu Zéfora, uma jovem filha de um pastor do local. Com ela se casou e ficou cuidando dos rebanhos do sogro. Certo dia, apacentando seu rebanho, Moisés percebeu que havia próximo um arbusto que ardia como envolto em fogo, sem se consumir. Curioso, aproximou-se e ouviu uma voz que parecia vir do arbusto lhe dizer: Moisés, tenho acompanhado a trajetória de sofrimentos do teu povo e estou decidido a libertá-lo. Volta para o Egito e tira o povo hebreu de lá. Moisés resolveu partir em cumprimento à ordem espiritual. Procurou seu irmão mais velho, Araão, e rumou para o Egito, disposto a conseguir a libertação do seu povo. O faraó, no entanto, teimosamente não permitia a saída dos hebreus, visto que como escravos eram de extrema utilidade para os egípcios. Mas Moisés insistiu muito, tentou, voltou a tentar e finalmente conseguiu convencer o faraó a libertar o povo escravo, deixando-o sair das terras do Egito. Antes de partir, todo o povo hebreu foi instruído por Moisés para a realização de uma ceia. Cada família, já vestida pronta para a viagem, deveria assar um cordeiro e dele se alimentar. Foi a última ceia dos hebreus na terra da escravidão. Nos anos seguintes, através dos tempos, o povo guardaria e cultuaria essa lembrança, comemorando a data com uma ceia, onde saboreavam um cordeiro, bebiam um suco feito de ervas amargas para se recordarem dos anos duros de escravidão. Durante a refeição, oravam e cantavam, louvando a Deus por ter permitido a ação benéfica de Moisés na sua libertação. Esta comemoração foi denominada por eles de Páscoa. Então, vocês gostaram da história de Moisés? Eu imagino que às vezes você já até conheça, já ouviu falar em Moisés,
né? Moisés, ele foi um profeta muito conhecido, ele libertou o povo hebreu da escravidão do Egito antigo. E depois nós vamos ver mais sobre Moisés e mais sobre a sua história, mais detalhes sobre a sua história. Aqui nós tivemos um resumo de como que foi toda a história de Moisés, do seu nascimento e da sua missão. Beleza? Espero que você tenha gostado. A professora vai deixar a atividade embaixo aqui no grupo. E agora nós vamos iniciar a nossa prece. Neste momento eu peço que você feche os seus olhinhos, pense em coisas boas, coisas que deixam o seu coraçãozinho em paz, te traz alegria, ok? E com esse sentimento, vamos ouvir a oração por aqueles que cuidam de mim. Jesus, agradeço-lhe pelas pessoas que cuidam de mim. Para eles, nem sempre é tarefa fácil. Às vezes dou muito trabalho, eu sei. Bem, mas o que importa mesmo é que eu me sinto amado, inclusive quando passo dos limites. Peço saúde e proteção às pessoas que cuidam de mim com tanto carinho. Que assim seja. Muito obrigada por ter assistido a aulinha e eu te espero no próximo sábado. Não esqueça da atividade. Um beijo e até a próxima.